Antes de começar, quero te pedir uma coisa simples. Se essa história tocar seu coração, compartilhe, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato, é um grito silencioso que ficou preso por mais de 70 anos. Aos 16, ela foi entregue como uma ficha de baralho, e o destino a lançou no inferno, mas mesmo entre correntes invisíveis, ela nunca deixou de sonhar. Hoje, com 89 anos, ela finalmente encontrou a força para contar tudo. Com vocês, a voz de quem nunca foi ouvida. Hoje eu tenho 89 anos. Meus cabelos brancos carregam o peso de quase um século de silêncios, dores e sobrevivências. Mas tem uma história que nunca contei por inteiro. Não por medo, porque o medo eu venci lá atrás, mas porque, por muitos anos, achei que ninguém acreditaria. Agora, com o pouco tempo que me resta, sinto que é hora de soltar essa dor que guardei dentro do peito por tanto tempo. Eu tinha só 16 anos quando meu pai me perdeu, sim, me perdeu, como quem perde um maço de cigarros, ou um copo de pinga numa mesa de bar. Ele me apostou numa maldita mesa de jogo e me entregou a um homem velho, um fazendeiro arrogante e poderoso que me levou como se eu fosse um troféu sujo, como se fosse dele. Naquele dia, minha infância acabou. E minha liberdade morreu. O nome dele era Anselmo. Tinha mais de 60 anos, um olhar seco, sem alma, e mãos que mais pareciam garras. Ele era dono de terras, bois, empregados e uma família inteira que fingia ser respeitável, mas era podre por dentro. A esposa dele, Dona Beatriz, nunca escondeu o desprezo que sentia por mim. Os filhos, 2 rapazes e uma moça, me tratavam como uma intrusa, como se eu tivesse roubado algo deles. Mas eu não havia roubado nada. Eu era a vítima. Eu fui entregue de bandeja, sem escolha, sem direito de dizer não. Me colocaram num quarto nos fundos da casa grande, me deram um vestido velho, um par de chinelos rasgados, e me disseram que a partir daquele dia, eu servia cama, mesa e cozinha. E servia mesmo. No dia seguinte, acordei com uma pancada na porta. Nem o sol tinha subido direito. Um dos empregados da casa, um rapaz chamado Zé do Arame, me levou até a cozinha e disse que eu teria que preparar o café da manhã para toda a família. Eu não sabia nem fazer café direito, mas aprendi na marra. Dona Beatriz chegou pouco, depois, e já veio me corrigindo com gritos e empurrões. Disse que se a comida saísse ruim, eu comeria do chão. Terminei o serviço com as mãos tremendo, e logo depois fui mandada para o curral, para ajudar na limpeza dos estábulos. O cheiro era insuportável, o trabalho exaustivo. Voltei com as unhas cheias de terra e os olhos ardendo do sol. No fim do dia, Anselmo me chamou para o quarto dele. Eu sabia o que aquilo significava. Tentei resistir, mas ele era muito mais forte. Quando terminou, jogou uma toalha suja em cima de mim e disse que eu devia agradecer por ter um teto. Naquela noite, chorei, em silêncio de novo. O medo e a vergonha me consumiam, mas eu sabia que precisava resistir, mesmo que fosse só para sobreviver mais um dia. A esposa dele, Dona Beatriz, nunca escondeu o desprezo que sentia por mim. Os filhos, 2 rapazes e uma moça, me tratavam como uma intrusa, como se eu tivesse roubado algo deles. Mas eu não. Havia roubado nada. Eu era a vítima. Eu fui entregue de bandeja, sem escolha, sem direito de dizer não. Me colocaram num quarto nos fundos da casa grande, me deram um vestido velho, um par de chinelos rasgados, e me disseram que a partir daquele dia eu servia cama, mesa e cozinha. E servia mesmo, até o que vocês estão pensando agora. No começo, eu tentei fugir. Corri pelo mato, fugi pela estrada de terra. Mas ele tinha gente em todo canto. Capangas, vaqueiros, amigos da polícia. Me pegaram de volta como se eu fosse um animal fujão. Me amarraram no tronco e me deixaram sem comida por 2 dias. Meus braços queimaram no sol, minhas pernas tremeram de fome. E quando Anselmo veio me soltar,
Ele olhou nos meus olhos e disse que se eu tentasse fugir de novo, ele mandaria arrancar minha língua. Nunca mais tentei. A partir daquele dia, morri por dentro. Passei a andar calada pela casa, limpando o que me mandavam, cozinhando o que pediam, e de noite, dormindo onde ele mandava. Eu era só uma menina, mas ninguém ligava. Foram anos assim. Eu perdi as contas de quantas vezes chorei em silêncio, com o rosto enfiado no travesseiro para ninguém ouvir. A esposa dele fingia que não via. Os filhos também. Uma vez o mais velho, Bernardo, tentou me defender. Disse que era errado o que o pai fazia, que eu era só uma jovem. No outro dia, ele apareceu com o rosto roxo e nunca mais falou comigo. A filha, Clarissa, era cruel. Me fazia lavar suas roupas íntimas à mão, esfregar o chão ajoelhada e ainda ria quando eu sentia dor. A fazenda era um inferno e eu era a condenada. Mas mesmo ali, mesmo naquele buraco de dor, eu prometi para mim mesma que se um dia saísse viva dali, eu contaria minha história. Os anos foram passando devagar. Cada dia parecia ter mais horas que o anterior. Eu aprendi a me mover pela casa, como um fantasma, tentando não chamar atenção demais. Era melhor assim. Quando Anselmo estava de mau humor, tudo podia virar motivo para castigo. Um prato mal lavado, uma roupa mal passada, um olhar que ele não gostasse. E então vinha a fúria, gritos, tapas, às vezes até o cinto. E o pior era que ninguém fazia nada. Os empregados fingiam que não viam. A esposa dele fazia cara de nojo e me dizia que eu devia agradecer por ainda estar viva. Ela tinha ciúmes, isso eu percebia. Não porque me via como ameaça, mas porque sabia que, mesmo sem amor, Anselmo me usava. Clarissa, a filha, parecia tirar prazer em me humilhar. Me fazia experimentar seus vestidos só para depois dizer que eu os enfeitava. Me mandava lavar suas roupas íntimas, e depois reclamava que eu tinha deixado o cheiro do pobre nelas. Bernardo, o filho mais velho, parecia ter um pingo de compaixão. Às vezes deixava comida na porta do meu quarto, mas nunca dizia uma palavra. Era o suficiente para eu saber que ele também vivia com medo do pai. Quando completei 22 anos, algo dentro de mim começou a mudar. Não sei se foi a idade, a exaustão ou a esperança de liberdade. Mas eu já não sentia tanto medo. Eu queria sair dali, nem que fosse para morrer tentando. Comecei a esconder pedaços de pão, costurar moedas nas bainhas das roupas, ouvir conversas, escondidas para saber quando haveria movimentação menos vigiada na fazenda. Uma noite, ouvi que Anselmo viajaria com a esposa para resolver negócios na capital e que ficariam fora por 2 dias. Era a chance que eu precisava. Esperei todos dormirem. Peguei uma muda de roupa, as moedas escondidas e fugi pelos fundos, me enfiando no mato como um bicho. Corri por horas, com os pés descalços, cortando nos espinhos, ouvindo cada som como se fosse perseguição. Quando amanheceu, eu já estava a léguas de distância, escondida num galpão abandonado, com fome e medo. Mas pela primeira vez em anos, senti o ar da liberdade. Era sujo, pesado, mas era livre. Fiquei 3 dias escondida naquele galpão, me alimentando dos restos que encontrei dentro de uma sacola velha. 2 pedaços de pão duro e uma maçã passada. Meu corpo doía, meus pés estavam inchados e sangrando, mas meu coração batia firme, alimentado por algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. No 4º dia, um senhor de idade apareceu por ali. Ele me olhou assustado, mas não com o olhar de nojo ou superioridade que eu estava acostumada. Seu nome era Otacílio. Quando ouvi sua voz rouca me perguntando o que fazia ali, baixei a cabeça e chorei. Eu não sabia como explicar tudo. Não tinha força para contar o que vivi. Mas ele viu em meus olhos que eu precisava de ajuda. Me levou para a casa dele, uma casinha simples, onde vivia com a esposa, Dona Madalena. Eles me deram banho, comida e cama limpa. Pela primeira vez em anos,
Eu dormi sem medo de ser acordada aos gritos ou com mãos me arrastando para algum quarto escuro. Fiquei naquela casa por alguns meses. Não como empregada, mas como filha. Madalena dizia que Deus havia mandado eu até eles. Aos poucos, recuperei meu peso, minha força e, principalmente, minha fé. Comecei a ajudar na horta, a costurar e, com o tempo, me ensinaram a ler. Eu tinha 23 anos e lia como uma criança de 7, mas cada letra que aprendia era como uma chave abrindo uma porta trancada dentro de mim. Me tornei outra mulher. Deixei o cabelo crescer, usava roupas que eu mesma fazia e aprendi a levantar o rosto, a olhar nos olhos. Mas o passado ainda me perseguia. Sonhava com Anselmo, com os gritos, os castigos. Tinha medo de que um dia ele descobrisse onde eu estava. Mas Otacílio dizia que nenhum mal dura para sempre, e que quem planta dor, colhe ruína. Eu queria acreditar, mas o trauma era fundo. E era ali, naquela simplicidade, que eu comecei a construir uma nova história. Sem grades, sem correntes invisíveis, só com coragem e dignidade. Foi nesse período que conheci João. Ele era filho de um dos vizinhos da região. Um rapaz de fala mansa, mãos calejadas e olhos que enxergavam além da aparência. Nos conhecemos na venda do seu antenor, quando fui buscar farinha. Ele perguntou meu nome, e minha voz quase não saiu. Eu ainda não sabia conversar com homens sem sentir medo. Mas ele esperou. Não me forçou, não pressionou. Só aparecia por ali, com seu sorriso tímido, sempre com alguma desculpa para puxar assunto. Com o tempo, começamos a conversar de verdade. Contei partes da minha história, mas escondi os detalhes mais sórdidos. Eu tinha vergonha. Ele dizia que eu era forte, que poucos teriam sobrevivido ao que eu vivi. Pela primeira vez, um homem me olhava com respeito. Comecei a gostar de rir de novo, de andar na beira do rio, de sentir o cheiro do mato sem associar aquilo à dor. João me pediu em casamento 6 meses depois, e eu, ainda com medo, aceitei. Queria tentar ser feliz, e foi o que eu fiz. Nos casamos numa igrejinha pequena, com flores do campo e vestido que eu mesma costurei. Otacílio e Madalena choraram como pais de verdade. E eu, no altar, olhava para João e pensava em tudo que vivia até ali. Em como Deus havia me carregado nos braços, mesmo quando eu achava que ele havia me esquecido. Construímos nossa casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Tivemos 4 filhos, todos criados com amor, com respeito, com liberdade. E eu sempre dizia a eles: nunca tratem ninguém como inferior. Ninguém merece ser escravizado, humilhado ou comprado como se fosse um objeto. Nunca revelei toda a minha história a eles enquanto eram pequenos. Não queria que crescessem com raiva ou medo. Mas quando ficaram adultos, contei tudo. E vi nos olhos deles a admiração por ter vencido, por ter resistido. João já havia partido nessa época, levado por um infarto fulminante, mas eu me mantive firme. Agora eram meus filhos quem cuidavam de mim. A menina humilhada havia se tornado a matriarca de uma família honrada. Hoje, aos 89 anos, sento na varanda da casa que construímos, cercada por netos e bisnetos, e olho para o céu com gratidão. Aquele passado horrível ainda vive em mim, mas ele não me define mais. Ele é parte da estrada que me trouxe até aqui. Às vezes, alguma lembrança vem como um vento frio, um cheiro, um pesadelo. Mas eu aprendi a respirar fundo e lembrar que venci, que aquele homem que achava que podia me possuir morreu sozinho, odiado pelos próprios filhos. Ouvi dizer que a fazenda foi à falência, que ninguém quis herdar aquela terra manchada de dor. O tempo cobra, e a justiça divina nunca falha. Escrevo essa história agora para que outras meninas saibam. A dor não dura para sempre. Mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um fio de luz no escuro. Nunca deixem que tirem de vocês a dignidade. Eu fui jogada num abismo, mas plantei flores nas paredes dele e escalei até ver o sol de novo.